O ano é 2003. Eu ainda tinha cabelo, usava bermudões abaixo do joelho, usava meiões até o meio da canela e sonhava em ter um estiloso Puma Suede. Eram os bons tempos do famigerado nu metal ou new metal ou até mesmo alterna metal. Eu estava com 19 anos, tinha largado a escola por um ano e estava fazendo supletivo. Sim, eu fiz essa bosta e foi a melhor decisão que eu tomei na vida, reduzir 2 anos em 1. Afinal de contas, escola sempre foi um reduto de idiotas. Ah, e nessa época também eu tocava, eu era envolvido no cenário de bandas, coisa que hoje eu quero uma distância bem grande, cara, assim, bem longe de mim mesmo. Até que um dia eu liguei na MTV e pimba. Depois disso era o top 10 rolando e pimba. Você ligava na rádio e pimba. Via uma menininha de 14 anos com a camiseta maior que o corpo, com uma cara de uma mulher na estampa, chegava em casa pra pesquisar no Emule o nome da banda, baixava o som e pimba. Ah! O Evanescence começa ainda nos anos 90, quando a Amy Lee, com 13 anos, e o Ben Moody, com 14, se conhecem num acampamento para jovens da igreja, lá pelas bandas do Arkansas. O Ben já contou em algumas entrevistas que estava assistindo um tosco jogo de basquete da turma, sentado na arquibancada de um ginásio. Lá do outro lado da quadra tinha um palco, e foi de lá que ele conseguiu ouvir a Amy cantando e tocando no piano a introdução da música I Did Do Anything for Love, do Meat Loaf. Na hora o bicho velho atravessou o ginásio e foi lá falar com ela. Depois de se apresentarem e conversarem um pouco, a Amy mostrou para ele algumas modas autorais que ela tinha produzido. Minutos depois, já estavam tocando juntos. Na mesma hora o Ben falou: "Mano, vamos montar uma banda. A gente tem o mesmo gosto musical." E aí foi. Os primeiros sons gravados foram Given to Me e a Understanding. Minha primeira banda também aconteceu meio que desse jeito. Eu tava num show, tava com a camiseta do Slipknot, fiz amizade com os caras lá e depois de um tempo a gente se juntou, montou uma banda e fomos encontrando ali os membros pouco a pouco. Bons tempos. E como todo primeiro moleque que tem uma primeira banda, as primeiras composições eram toscas, né? Uma das primeiras músicas escritas pela dupla Amy e Ben foi a Understanding, que eles ali definiram depois em entrevistas ser um gótico tosco de 7 minutos. Normal, mano. Os primeiros trampos são sempre horrorosos. Do nada, a estação de rádio local resolveu tocar esses primeiros trampos deles. Depois disso, o Evanescence começou a criar certa reputação entre a molecada. Eles ficaram bem populares em Little Rock, a cidade natal deles, mas ninguém conseguia saber quem eles eram nem onde encontrar a banda, porque até então os dois nunca tinham feito apresentações ao vivo por um simples fato: a banda era só os dois, pelo fato de não conseguirem pagar outros músicos para tocarem. Amy cuidava do front e o piano, e o Ben fazia todo o resto, como baixo, arranjos eletrônicos e os riffs de guitarra. O primeiro trampo deles foi um EP auto-intitulado de 98. Esse trabalho era um CD-ROM com edição limitada de 100 cópias, que foi produzido por uma gravadora chamada Bigwig Enterprises, e esgotou na mesma hora que foi liberado para a venda durante o primeiro show deles. tempo,
o David Hodges entrou para a banda para tocar batera. E boa parte das músicas que iriam compor o Fallen foram feitas junto com ele, com a ajuda dele. Mas antes eles lançaram um outro trampo, o Origin, que continha várias músicas que depois iriam vir a compor o próprio Fallen lá na frente. Com as gravações do Origin finalizadas, o David largou as baquetas e foi se concentrar no piano e nos teclados, lá para as gravações do Fallen. Mas ele não durou muito tempo na banda e saiu fora. Daí, quando eles já estavam com os cobre para pagar uns bons músicos, o Evanescence passou a ser formado por Rocky Gray, John LeCompte e William Boyd, todos instrumentistas que já tinham um vasto histórico com outros projetos. Quando estavam gravando o Fallen, o disco que revelou ao mundo a banda, tiveram participações mais que especiais, participações de peso, como o Josh Freese, que tocou no Guns N' Roses e no A Perfect Circle, e o Francesco Di Cosmo, que já tinha tocado no Thin Lizzy, por exemplo. Logo, não tinha como esse disco não explodir, como foi em 2003, mudando a vida de muitas meninas que se tornaram protogóticas do dia para a noite. E aí, você foi uma delas? A Amy Lee inspirou e influenciou várias gurias pelo Brasil afora, principalmente pelo visual mais descolado, misturando o gótico e elementos do new metal lá na época. Sem contar também a influência na música. Várias meninas começaram a fundar bandas aí justamente por conta dessa influência da vocalista. A Amy tinha uma potência vocal foda, veio de uma família em que o pai era envolvido com rádio, quer dizer, ela herdou do velho as habilidades vocais, sem contar aquele belíssimo cabelo preto. Ai, 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 morenas, né? Fallen foi lançado na terra do Tio Sam em 4 de março de 2003. A bolacha já chegou pegando o terceiro lugar na lista Billboard 200 e vendeu 1,8 milhões de cópias. No final de junho daquele ano, Bring Me to Life chegou ao 5º lugar na lista Hot 100. O disco também entrou para os top 5 em sua 4ª semana na parada Music and Media European Top 100 Albums e 2 semanas mais tarde virou o número 1. Posição que manteve por 2 semanas consecutivas. O negócio era um fenômeno. Ainda em 2003, no auge da carreira, o Ben Mood saiu da banda do nada. No seu lugar entrou o Terry Balsamo. Muitos falam que a saída do Ben se deu por conta de uma relação abusiva entre ele e a Amy Lee. Mas o caso é que, depois da sua saída, ele fundou outra banda, We Are The Fallen. A vida seguiu e a banda lançou o The Open Door. Esse disco é mais sombrio e pesado e pegou o topo da Billboard 200. Pela minha memória, o Fallen foi provavelmente aí o disco mais bem sucedido comercialmente falando e que alcançou um número maior de pessoas pelo mundo. Depois dele, os discos seguintes não alcançaram o mesmo patamar, o que é uma pena, afinal de contas eles são muito bons. Em 2008, por exemplo, o Evanescence ganhou um Grammy pela música Sweet Sacrifice. E a banda passou por mais e mais mudanças durante esse período aí. John LeCompte e Rocky Gray foram quicados da banda e o Troy McLawhorn e Will Hunt assumiram os postos vagos. Seguindo o baile, eles lançam a single Together Again. Esse período foi bem conturbado para a banda. Eles tretaram com a gravadora deles, a Wind Up, o que afetou o contrato do Evanescence e da carreira solo da Amy. Um disco novo só viria a ser lançado 5 anos mais tarde. O auto-intitulado veio com nova formação, com Jen Majura no lugar do Terry Balsamo. Sínteses,
O álbum seguinte é mais conceitual e explora os horizontes da música eletrônica unida à velha sonoridade da banda. E por fim, o The Bitter Truth saiu em 2021. E meus caros, esse disco é muito bom. O Evanescence envelheceu muito bem, mesmo não sendo um exímio fã da banda, eu tenho que admitir isso. Assim como muitas bandas 2000ianas que explodiram naquela época, eles mostraram rock para vários meninos e meninas por aí, e tiraram eles de outros universos musicais, né? Foi o seu caso? Comenta aqui embaixo e já me fala, qual que é o seu disco preferido da banda?